Desculpa, houve um probleminha aqui no celular. Acabou caindo aí, pessoal. Não Desculpem pagou a net, Adriano? Não, não é. Na verdade, acionou um alarme aqui que eu não sei o que aconteceu. Ele travou e eu não conseguia voltar. Bom, peço desculpas a todos aí. Vamos continuar. Voltem com as perguntas, por favor, na caixa que acabou nos salvando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, estava falando comparando o Rootmaker com o sistema de vaso convencional, né? Justamente. O vaso convencional é um vaso que, basicamente, ele tem uma parede lisa. Então, toda vez que a radicela, né, que é a ponta da raiz, ela começa a crescer, ela sempre cresce para baixo ou na horizontal, ela bate na parede desse vaso e ela começa a andar, né? Ela bate na parede e começa a procurar espaço para crescer. Então, ela começa a girar dentro desse vaso, né? Então, Sim. é muito comum a gente pegar uma planta de vaso convencional, você tira essa planta do vaso e você vê, de fato, um novelo, como se fosse um novelo de lã dessa raiz que deu 1, 2, 3 voltas dentro do vaso e criou um novelo. Ela trava, né? A gente chama de uma planta travada, uma planta enfesada, né? Enovelada, uma raiz enovelada. Então, a ideia do Rootmaker, do Carl Whitcomb, lá, o americano, é muito simples, né? Ele uma vez ele botou uma muda de uma mirtácea, que é o resedá, ele botou num pote de leite, numa embalagem Tetra Pak de leite, e ele fez vários cortezinhos na lateral desse pote de leite. Ele percebeu que quando a raiz chegou no fundo da embalagem, ela começou a ramificar para trás. Então ele percebeu que, assim como na parte aérea da planta, quando você poda um galho... Acho que travou lá. Eita. Então assim, quando você... Voltou. Tinha dado uma não? picotada. Fala aí, assim que você falou que poda um galho, continua aí. Exatamente. Quando você poda um galho, a parte aérea da planta, ela rebrota para trás, né? Ou seja, você tem uma liberação de hormônios que fazem com que a planta entenda que ela precisa rebrotar ali, né? E a mesma coisa acontece com a parte radicular da planta. Quando você poda a parte radicular, ela brota para trás, né? Antes da parte que foi podada. Isso aí que você está falando, para quem quiser ver, tanto no nosso Instagram, quanto no nosso Facebook, ou no próprio YouTube da Fábrica de Árvores, você consegue ver o vídeo de apresentação do viveiro e uma animação também falando sobre o sistema Rootmaker. Então, quem nunca viu, pode passar lá para começar a conhecer em cima do que o Alex está falando, tá, pessoal? Só mais um adendo para quem quiser fazer perguntas na caixa de perguntas aqui, tá? Bora. Então, assim, de maneira geral, simplificando, né? O sistema Rootmaker, ele é um sistema que é um vaso cheio de estrias que sempre conduzem para furos, aonde quando essa raiz bater na parede do vaso, ela vai ser conduzida por essa estria para um furo. Nesse furo, ela é podada pelo ar e pelo sol, e esse processo contínuo, né, dessa raiz chegando nesse furo vai fazendo com que ela vá produzindo novas radicelas até 4 polegadas, até 10 centímetros para trás da ponta da raiz. Então, ao longo do tempo, de 1, 2, 6, 12, 20 meses, você tem um processo contínuo de produção de raízes. Então, quando a gente tira uma planta, uma árvore de um vaso Rootmaker, é muito comum você ver uma maçaroca de raízes, né? É uma planta que é assim, o torrão dela é um torrão formado por raízes. Muita gente, né, Adriano, quando a gente vai fazer alguma demonstração, a gente tenta tirar a terra do nosso torrão, a gente tem dificuldade, né? Sim, porque a terra foi engolida pelas raízes, né? Como Então, tem uma quantidade bem grande de radicelas, que são aquelas raízes fininhas, que realmente fazem a absorção do nutriente, e não aquelas raízes grossas, ele forma como se fosse uma teia mesmo, né? Uma trama de raízes e que mantém o solo ali bem agregado, né? Parece muito um chachinho, uma fibra de coco, né? Isso. Aqueles vasos de fibra de coco que a gente vê.
Então, assim, é uma maçaroca de raiz, ou seja, é muita raiz. Então, e o que raiz é? Raiz é a boca da planta, né? A principal boca da planta. Tem o estômago, tem a folha e tal, mas a planta bebe mesmo é se alimenta pela raiz. Então, quanto mais raiz tem uma planta, mais absorção de nutrientes. Mais absorção de nutrientes, uma taxa maior de precocidade essa planta apresenta, né? Inclusive, maior resistência. Maior resistência ao plantio, ao transplante. Você tem uma planta mais saudável, né? Com um sistema imunológico muito mais saudável. E acho que uma coisa legal a respeito disso, só para a gente inserir, para você só entender, é a questão das mudas de reflorestamento, né? A única coisa que a gente usa que é fora do sistema Rootmaker é o tubetão, certo? Porque a gente não conseguiu inserir. Porém, que as pessoas não sabem, algumas, o primeiro passo depois que a planta é germinada é colocar no vasinho do Rootmaker. Ela é replicada para um tubete Rootmaker, né? Isso. O que acontece? Ali, que é eu brinco, falo que é a mágica, né? Porque ali forma uma grande quantidade de raiz e quando ela é passada para o tubetão que a gente usa de 3,8 litros, que é grandão, a planta ela tem uma quantidade muito grande de raiz. Então, quando acontece o processo da gente fazer um plantio numa área de reflorestamento, onde é uma área inóspita, né? A planta ela não sofre como uma plantinha de tubetinho, né? Que tem pouquíssima raiz. Ela tem geralmente uma raiz pivotante, uma raiz principal e algumas radicelas, né? Quando a gente repica da nossa casa de germinação para o nosso tubete, né? Vamos chamar assim, o tubete da fábrica de árvores, tubete Rootmaker, você já tem desde o momento inicial uma planta que está desenvolvendo o sistema radicular com uma intensidade muito maior do que ela estaria se tivesse num tubete ou num sistema convencional de produção de mudas. Justamente, com certeza é bem diferente, né? Alex, deixa eu só falar, só retomando um pouquinho a história, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, visitei lá vários viveiros, e aí, um ano depois que a gente fez a primeira importação de vasos para o Brasil, eu fui convidado novamente para voltar, isso em 2012. 3 anos depois ou 2 anos depois, eu fui convidado para participar da maior feira de paisagismo dos Estados Unidos, no Texas. E lá eu pude, enfim, conversar com 300 viveiros, né, viveiristas, e pedir uma opinião deles, né? Qual é o melhor sistema de produção de mudas, né? É muito importante dizer também que nos Estados Unidos os viveiros com maior diversidade trabalham com 55 espécies, que são os viveiros da Flórida, que tem um clima quase mais que próximo do nosso. Transição de tropical para um clima como o nosso, né? Tropical para, como é que fala? Clima temperado, lá para cima? Temperado, isso. Então, assim, só que quantas espécies a gente tem, Adriano? 300? Hoje não. Hoje a gente já está com mais de 350. Lógico que então, se assim, a gente for buscar eu não vou ter 350 em todos os tamanhos, mas em termos de variedade, sim. Eu tenho 350 espécies. Então, a diversidade de espécies que eles têm lá é muito pequena, né? Então, assim, em termos a Lara veio dar um oi aqui. Não, é que a gente precisa de razão para os cultivos. Então, assim, a diversidade de espécies que existem nos viveiros americanos é muito menor do que tem aqui no Brasil. Então, assim, uma coisa assim, que é interessante, quando eu pude visitar essa feira e conversar com 300 viveiristas, sei lá, até mais, todos aqueles que tinham uma produção em escala industrial, que é mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil, nós temos, praticamente todos eles usavam algum tipo de sistema de root pruning, né, de poda aérea da raiz. Sim. Então, Chico, então assim, todos eles que têm uma produção em larga escala trabalham com a poda aérea da raiz. Aqueles que não têm um volume muito grande de produção conseguem produzir com outros sistemas, porque o giro deles é muito rápido também. Então, não dá muito tempo para a planta
e no crescer e novelar dentro do recipiente, né? Sim. Sai fora. O pessoal não entende. Bora lá, continua. Então, você estava falando que demora, que acaba inovelando, né? Então, assim, praticamente todo mundo que produz em larga escala nos Estados Unidos, que é o maior mercado de paisagismo do mundo, usa algum tipo de sistema de poda aérea, né? Tá. Que produz em vasos, né? Porque tem muita Que gente que estimula produz também a produção de no chão. radicelas em grande quantidade. Exatamente. Então, assim, foi interessante ver que esse método é um método muito conhecido lá, um método muito usado, e um método vencedor, um método que dá resultado, né? A gente vê a qualidade das plantas que a gente vende comparado com o que os nossos concorrentes vendem. É a mesma coisa vender Fusca e Ferrari, né? Sendo que a gente vende a Ferrari. Para quem realmente Sem desmerecer o Fusca. Sim. Né? Mas é uma tecnologia mais antiga. Acho que essa é a diferença, certo? Não tem tecnologia. Um vaso liso não tem tecnologia, né? Sim. É eu tentei método puxar rudimentar de produção. Justamente. Eu acho que assim, é até legal, já que você está falando dessa diferença de um Fusca para uma Ferrari, e vamos falar um pouquinho das diferenças, das principais diferenças do sistema Rootmaker para o sistema tradicional, né? Quais que seriam essas principais diferenças? Bom, eu acho que a principal delas, e você que está no comercial sabe melhor do que eu, é a satisfação do cliente. Os nossos clientes são todos satisfeitos. A gente fala que o paisagista que pisa na fábrica de árvores não sai mais. Por quê, né? Porque assim, a gente tem um índice de perda que é menor que 1%. Justamente. Enquanto os viveiros tradicionais, eles trabalham com um índice de reposição de mudas de até 30%, né? Então, o cara vende 10 árvores, ele vende 10 e repõe 3. Então, o cara precisa produzir 30% a mais para repor as perdas. Então, isso que você está falando, eu tenho muito, eu posso falar claramente porque eu e a Mônica fazemos a parte comercial lá e realmente eu não tenho esse problema de ter que ficar mandando mudas, né, para o cliente novamente, porque realmente as mudas são muito resistentes, as plantas são um padrão totalmente diferente, saudáveis, né? As características com que a planta tem, principalmente pela raiz, o diferencial, que é o que a gente está falando até agora da raiz, né? Mas faz com que a planta não tenha um índice de morte. A planta ela resiste até num ambiente muito ruim, como foi o exemplo que a gente acabou de dar do plantio para reflorestamento, né? Ela tem uma resistência muito maior, né? E aí, se a gente for pensar em outros fatores, falando já, né? Eu acho que uma das questões é o pós-plantio da planta, né? O desenvolvimento pós-plantio das nossas plantas são muito superior, né, Alex? Justamente pela qualidade da nossa raiz, né? Acho que é importante dizer o seguinte: as pessoas olham uma árvore e imaginam que ela só existe do solo para cima, né? Ou seja, só a parte visível da árvore, que é aquilo que de fato existe. Só que elas esquecem que embaixo da terra tem tanta planta quanto tem para cima, né? Ou seja, existe uma proporção praticamente de 50 a 50. 50% da planta está embaixo do solo, os outros 50% estão para cima do solo. Então, aquilo que as pessoas não veem, que é o nosso diferencial. A gente vende uma muda de qualidade por quê? Porque o cara não está vendo aquilo, ele não sabe o que tem embaixo, só que a gente sabe. Quando a gente lava o torrão de uma planta, de um viveiro convencional, e lava o torrão de uma planta nossa, a gente vê o Fusca e a Ferrari, né? Tem essa diferença no Instagram. Eu fiz uma postagem sobre isso também, então quem não conhece pode dar uma olhadinha lá e procurar. E uma coisa legal, Alex, de comentar, que você tinha falado sobre o enovelamento da raiz, nessa questão entra bastante. Porque quanto mais enovelada tiver essa raiz, a posteriori, né, quando a planta estiver adulta, aí que vai ser o grande diferencial, porque ela não vai ter o mesmo desenvolvimento, né,
ela não vai ter uma radicela suficiente para conseguir se expandir da mesma forma. E isso pode até prejudicar, vamos dizer aí, você vê as árvores hoje da cidade de São Paulo. Lógico que ali são um fator de várias problemáticas, né? Mas uma delas é a qualidade, sim, da raiz, né? Então você vê quedas e outros problemas mais fora poda e outras coisas mais que acho que não adianta entrar aqui, mas o principal essa questão de que quanto mais radicela eu tenho, que é o caso do nosso sistema, mais essa raiz se expande, mais ela consegue achar nutrientes e mais a planta vai se desenvolver, né? Mais boca a planta tem. Tem outro fator importante que o Whitcomb fala, que é o criador do Rootmaker, que existe um hormônio na ponta da radicela, né? Ou seja, na ponta daquela raizinha bem fininha, branquinha, existe um hormônio que é ligado à parte aérea da planta. Então, quanto mais radicelas, mais hormônio de flor essa planta vai produzir. Por isso que a gente tem plantas com um índice de frutificação muito grande. A gente tem árvores que assim, produz tanto fruto que ela chega a envergar, né? De tão pesada que ela fica, de os araçás fruto que ela existe. Araçás, as próprias... E tem outra coisa, esse hormônio, em algumas árvores como as canelas, né, que são árvores, que para florir demora, frutificar demora 7 anos no mínimo, a 10 30, anos. sei lá, demora muito tempo. E as nossas, elas produzem sementes e frutos com 5 anos. 3, então você tem anos. Uma precocidade muito grande da planta, né? Ou mesmo araçás, ou até mesmo cambuci. A gente tem cambuci de meio metro de altura carregado de fruto, né? Isso daí, a culpa não é um mérito nosso, né? O mérito é justamente desses hormônios que são liberados pela parte radicular da planta que reflete na parte aérea. Então, quanto mais saudável é a parte subterrânea da planta, mais saudável vai ser a parte aérea da planta. Com certeza. Eu acho que até dentro disso que você está falando, em relação à questão de frutificação e floração, além dela acelerar esse processo de amadurecimento da planta, né? Você comentou agora em relação aos nossos espaçamentos. A gente trabalha com espaçamento um pouco diferenciado, né? E isso também traz toda essa qualidade de raiz, traz a questão do tamanho da nossa copa, né? Se a gente for comparar, até tem uma publicação no Instagram que eu coloquei aquele paliteiro que você comentou, que são essas mudas comuns, e uma muda nossa de 1,80 m, mais ou menos na minha altura, né? Não dá para comparar. Comparação, né? Não dá para comparar. Porque o tamanho da copa é muito surreal, né? E não dá mesmo, ou seja, justamente, chovendo no molhado, ou seja, quanto mais envolvido o sistema radicular, mais envolvida vai ser a parte aérea da planta, né? Isso aí tem uma ligação direta, né? Por isso que a gente está cansado de ver plantas que são plantadas na cidade de São Paulo, você passa 1, 2, 3 anos, a planta continua do mesmo tamanho. Passa verão, entra inverno, e a planta continua do mesmo tamanho. Não sai do lugar, né? Provavelmente porque foi uma planta que ou foi tirada do solo, ou ela sofreu, né? Ela foi plantada em um vaso convencional, um nutriplan liso, alguma coisa assim. Realmente a raiz, quando ela não tem uma qualidade, né? Acho que são alguns fatores. Enovelamento de raiz, pouca quantidade de radicela, e uma coisa que acho que muitos viveiros utilizam hoje ainda é a questão daquele solo muito argiloso, né? Muito vermelho, né? A gente desenvolveu um solo nosso lá através de algumas misturas, até gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, eu acho que o maior diferencial nosso do solo é o que a gente chama do lodo de esgoto, né? Além de outros componentes, né? O que é o lodo de esgoto? Nada mais é do que a massa orgânica de bactérias que foram que decompuseram o esgoto humano, o esgoto de grandes cidades, né? Então a gente tem um fornecedor que é super parceiro, né? Uma empresa chamada Terra Ambiental, do qual a gente orgulhosamente diz que eles dizem que a gente foi a cobaia deles, né? Que esse produto que eles hoje vendem dá muito certo. O que é? Na verdade, eles têm uma estação de Terra, tem uma estação de tratamento de esgoto, eles tratam o esgoto da cidade de Jundiaí e
O tratamento de esgoto é uma coisa basicamente muito simples, né? Você tem piscinas muito grandes que são aeradas por compressores de ar. Esse compressor de ar, ele alimenta bactérias anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias, o que elas fazem? Elas decompõem a matéria orgânica dentro daquela água, daquele esgoto. E depois que essa matéria orgânica foi decomposta, eles esvaziam essa piscina, devolvendo a água livre de patógenos e, enfim, outras contaminações biológicas, impurezas biológicas, devolvem para o rio. E o que sobra? Sobra uma montanha de bactéria morta. Essas bactérias que decompuseram, né? Você está com um aquário atrás de você e eu atrás de mim. Os aquários dependem dessas bactérias anaeróbias, né? Para sobreviverem. São essas bactérias, essa microbiota que decompõe o fosfato, nitrato, enfim, todos os nitratos, nitritos, amônia e tudo mais que é liberado pelos peixes, no caso do aquário, mas por nós, no caso do esgoto urbano. Então, essas bactérias, essa montanha de bactérias, que é matéria orgânica, riquíssima em nitrogênio, a isso é adicionado outras fontes de matéria orgânica, como restos de celulose, poda urbana, enfim, uma série de outras coisas, e isso gera um produto riquíssimo em matéria orgânica, com uma característica de ser de liberação lenta, né? Então, muito diferente de uma cama de frango, né? Ou seja, que você tem um pico, a planta consome aquele nitrogênio muito rápido e logo depois ela gera uma depressão de nitrogênio dentro da planta, porque você tem um boost muito grande de energia dentro dela, depois ela tem como se fosse uma hipoglicemia depois que você come muito açúcar, mais ou menos uma coisa muito parecida. Esse lodo de esgoto, ele, ao contrário, né, do esterco de vaca, etc., ele dura 6, 7 meses, né? Então, e ele não sofre redução, é um material muito, muito bom. Então, quando a gente mistura 30% do nosso substrato, leva lodo de esgoto, né? Então, além do sistema do Rootmaker, a gente tem essa adubação natural, né? Vamos chamar assim, essa adubação natural do lodo de esgoto, que, pô, é impressionante a resposta que as Isso é bem visível na postagem de comparação das raízes que você comentou aí, que está no Instagram. Quando vocês forem olhar lá, pessoal, dá uma olhada aqui. A que está do lado direito, ela tem uma coloração próxima às raízes bem vermelha, que é a questão do solo argiloso. E a nossa tem uma quantidade maior de massa de radicela, né? Vocês vão ver que tem uma coloração já mais escura, mais puxado para o preto, que é a quantidade de matéria orgânica em excesso, né? Em grande quantidade. Bom, não fugindo daquela sua história lá das frutíferas, né? Que você estava comentando e que você realmente falou, e nossas frutíferas hoje, a grande maioria delas, com mais ou menos 1,5 metro, já estão frutificando, né? São plantas aí de entre 1 a 2 anos no máximo, dependendo da espécie, que algumas têm um crescimento um pouco mais lento. Eu gostaria que você falasse do porquê que você sempre está buscando novas espécies nativas, né? Por que nosso viveiro é um dos principais viveiros que possui uma quantidade grande de espécies nativas hoje no Brasil? Bom, esse é um assunto um pouco polêmico, porque mexe um pouco com os nossos clientes, mas por que buscar nativa? Porque é daqui, né? Por que eu vou buscar uma planta da Ásia que não presta nenhum serviço ambiental para cá, que o passarinho daqui não conhece essa planta? Para que eu vou buscar isso, né? Por que não valorizar o que é local? Então, assim, é muito comum a gente observar que as pessoas buscam referências arquitetônicas de fora e tal, e também referências paisagísticas e botânicas de fora. Então, as pessoas costumam não ligar o paisagismo às plantas. A pessoa pode achar uma arquitetura de determinado lugar cafona, mas é difícil ela achar um jardim cafona, né? Sem dúvida. Então, e por que buscar espécies nativas? Primeiro, porque isso não é explorado, né?
Hoje a gente tem um mercado, se você for visitar qualquer pessoa que conhece o Ceasa, vai lá, vai ver muito mais espécie exótica da Ásia, da América do Norte, enfim, de qualquer outro lugar, menos do Brasil. Então, existe um nicho de mercado a ser explorado nessa questão do nativo, né? Exatamente. E o segundo quesito é isso, ou seja, a gente está no Brasil, a gente tem que explorar o país com a maior biodiversidade do mundo. Não existe um país com tanta planta como o Brasil, né? Não existe. Tá para inventar, tá para ser inventado. A Mata Atlântica é o bioma mais diverso do mundo, né? Pois é. Para que eu vou na Ásia? Por que eu vou na China buscar uma grama chinesa, né? Por que eu vou buscar uma palmeira chinesa, uma palmeira africana ou uma planta, sei lá, um pinheiro europeu? Para quê? Hoje existe até uma lista, se as pessoas quiserem procurar na internet, né, de algumas espécies que são extremamente invasoras, né? A prefeitura criou uma lista que são espécies que têm uma certa facilidade na autorização da poda dessas espécies por serem invasoras. O que é uma planta invasora? É uma planta que invade qualquer região que não seja o hábitat dela, como aqui o Brasil, né? A gente tem a leucena, um exemplo, que tem muito comum na cidade de São Paulo, que é uma planta mexicana, cheflera, né? Então ela invade matar. E vira praga, né? Vira praga. Pois é. Então, assim, essa busca pela inovação nas plantas nativas, o principal motivo é o seguinte: ninguém produz. Você visita viveiros aí, os nossos concorrentes, etc., e o pessoal produz o mais do mesmo. Plantas exóticas. Carne de vaca, né? Que a gente fala. O carne de vaca, assim, o que é nativo é aquilo que todo mundo conhece, né? Então, a nossa busca, a nossa missão é buscar coisa local, com genética local, que é muito mais resistente à praga, é muito mais resistente a variações climáticas, a secas, etc., do que o exótico. E eu vou dar um exemplo muito... Pô, não tem quem não conheça a goiaba. Mas, assim, não existe um pé de goiaba no Brasil que não dá bicho. Você vai pegar uma goiaba. Se ela não foi tratada com muito defensivo, ela vai dar bicho. Né? Agora, pega um araçá, que é o Psidium, mesmo em vez de ser Psidium guava, pode ser um Psidium guinense, um Psidium, sei lá, trocentos mil espécies. Você vai pegar um araçá no meio do mato, não tem bicho, não tem larva dentro do araçá. Ou seja, ele é resistente à praga, né? Justamente. Óbvio que dá, porque ele é um veículo de multiplicação dos insetos, dos polinizadores. A mosca vai lá, o besouro vai lá, bota os ovos, mas assim, como por se tratar de uma planta nativa, ela durante centenas de milhares de anos, ela vem evoluindo para se defender desses bichos, né? Justamente. Então, ela, além de alimentar esses bichos, ela tem uma proteção natural contra eles. Então, buscar novas espécies nativas, ou seja, a gente acha que tem um mercado, né? Ou seja, a gente pode introduzir novas plantas que ninguém está trabalhando ainda. E, além disso, é uma desculpa que eu tenho em casa para poder me meter no mato durante muito tempo. Ô, Alex, me conta um pouquinho sobre a nossa ideia aí futura, né? A gente já tem várias espécies, né? Dentre elas as mirtáceas, que são da família das mirtáceas. Vou citar algumas aqui só para o pessoal que não conhece tanto, né? Vamos lá, jabuticaba, pitanga, araçá, grumixama, gabiroba, uvaia, cambuci, cambucá, entre outras que a gente tem lá. O resedá, uma mirtácea. Hoje a gente tem uma quantidade de mirtáceas aproximadamente já com quase 50 mirtáceas no viveiro, né? Mas conta um pouco sobre essa ideia da gente começar a vender o pomar, que o pessoal chama de pomar nativo, pomar indígena. Pomar indígena, né? Ué, por que vender um pomar indígena? Porque todo mundo, ou enfim, quem frequentou fazenda, quem, enfim, tem uma avó que tinha uma casa, essa pessoa com certeza ela se lembra de subir um pé de jabuticaba, de ver um cambucá nascendo, de poder conhecer aquela jabuticaba grande, né, que é o cambucá, ou de comer um araçá, um cambuci, enfim, qualquer outra coisa assim. Sim. Por quê? Porque é muito comum a gente visitar pomar em sítios, fazendas, e o cara tem assim...
90% são plantas exóticas, plantas que não são nativas do Brasil. Então, eu acho que a tendência, né? Eu não sou um especialista em tendência macro, mas assim, eu acho que a tendência é a valorização do que é local, do que é nativo. Hoje mesmo, nessa época de coronavírus e tal, você vê em qualquer ponto de ônibus a compra do bairro, ou seja, valorize o comércio do bairro. E a gente está numa pegada de valorize a planta nativa, valorize o que é brasileiro. Né? Para que eu vou buscar uma planta da África se eu tenho aqui um monte de planta que ninguém nunca viu, ninguém nem conhece? Né? Então, a nossa ideia de tentar desenvolver essas plantas nativas é poder também oferecer para o nosso cliente, o consumidor final, um jardim diferente. Um jardim que não é só baseado em jasmim-manga, jabuticaba, pitanga e tudo isso que todo mundo usa. Né? O Ricardo Cardim, que além de muito amigo, é um grande cliente nosso, ele fala que, assim, que a gente tem um carandache de 120, 170 cores e a maior parte dos clientes usa 6, 10 cores dessa caixa de lápis de cor gigantesca que a gente tem. Então, nossa busca incessante é por apresentar novidades para as pessoas que fujam do óbvio, fujam daquilo que elas estão acostumadas a ver. Né? Então, essas expedições botânicas que a gente faz é justamente para poder apresentar coisas locais e que aparentemente são novas, mas estão aqui há centenas de milhares de anos. Concordo. Eu acho que uma coisa legal também é já que a gente está falando de inovação, de diferencial em relação às mudas nativas, né? Qual que a gente vendo hoje o mercado como está, né? Você, além do Cardim, você consegue ver uma nova tendência aí no mercado de buscar essas espécies nativas? Eu vejo, isso não é uma exclusividade do Ricardo, a gente tem o Nick, tem o Rodrigo Oliveira, enfim, tem vários outros paisagistas, tem muita gente focada em cerrado, gente que a gente nunca ouviu falar, mas que está focado em desenvolver e domesticar plantas de cerrado para uso em paisagismo. Então, assim, é uma tendência que a gente vê que não é pontual de 1, 2, 3, 5 pessoas. É quase que um movimento nacional, ou seja, um patriotismo botânico, vamos falar assim. Então, ontem mesmo eu estava assistindo aí uma live da Nativa Paisagismo, o pessoal lá de Belo Horizonte, Nova Lima, na verdade, e junto com o pessoal de Brasília, fazendo um trabalho super, super legal para desenvolver uma rotatória em Brasília só de cerrado, só com plantas nativas. Então, assim, eu acho que existe o paisagismo na década de 50, 60, 70, 80 copiou muito do que tinha lá fora. E agora existe quase que de volta às raízes, né? Um back to basics, assim, de volta ao básico, né? Vamos olhar o que a gente tem aqui no quintal de casa. Eu acho até que, assim, isso que você está falando é bem real, porque, assim, muitos paisagistas já estão começando a procurar inovações e coisas diferentes. E aí entra essa questão que a gente está falando das mudas nativas. Mas eu acho que o que é legal é a gente lembrar que os paisagistas são formadores de opinião, certo? Então, acho que cabe a eles também mostrar para o cliente quais são os benefícios de você ter uma frutífera nativa ou até uma árvore de floração bonita, né? Um pau-brasil, uma cana-fístula e qualquer outras espécies, um aldrago que ainda não é tão utilizado assim, uma córdia, né? A gente tem a rosa branca, né? Então, qual que é a importância? E mostrar para o cliente que não só é bonita aquela palmeira azul, né? Mas que as outras têm também uma questão ecológica, né? Traz juntamente isso que você falou. Serviços ecológicos. Serviço ecológico. Prestação de serviço ecológico. Atração eu acho que, assim, dispersor, né? Isso pode ser um diferencial para os paisagistas, porque de 9 em cada 10 paisagistas ou jardins que a gente visita, é sempre mais do mesmo. É aquela caixa de lápis de cor que o cara usa só aquelas 6 cores, quando ele tem 170 para usar, né? Então, acho que para os paisagistas é um diferencial ele poder oferecer uma coisa diferente, ou seja, um jardim funcional, um jardim que presta serviços ecológicos e um jardim local, com DNA local, que o passarinho que visita, que mora naquela região,
ele já conhece aquela planta há gerações, né? Ou seja, então existe um diferencial competitivo mesmo que os nossos clientes paisagistas podem oferecer para os clientes deles e consumidores finais, que é usar a planta nativa, usar o que é local, o que ninguém conhece, né? A gente conhece mais, o paisagismo brasileiro conhece mais planta exótica do que planta nativa. Só Então, um adendo para as pessoas não acharem que a gente só tem muda. Nós temos também algumas não, a mudas gente tem a exóticas, carne de né? vaca, Hoje em mas torno de 10 a 15% das nossas mudas são exóticas, mas a maior gama hoje de produtos nossos realmente são plantas nativas, né? Plantas lindas, com diferenciais tanto de flor, de frutos, né? Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de plantas aí para oferecer nesse sentido, né? E estamos indo atrás então, cada vez mais, né, Alex? De plantas de eu, cerrado, amazônicas e etc. Né? exatamente. Então, assim, eu acho que a nossa missão hoje é conseguir apresentar para o mercado plantas nativas que ninguém conhece, que não foram domesticadas para o paisagismo. Sim. Né? Então, quando a gente mostra para um paisagista essas plantas que a gente vem domesticando, não tem um que não gosta. Não tem um que fala, pô, vou substituir essa carne de vaca por essa que ninguém conhece. Que ele está oferecendo um produto diferenciado para o cliente dele. Ele está oferecendo um discurso, uma história para contar, que ele usando dracena, buchinho e pinheiro, ele não vai poder contar essa história, né? Agora, Hoje a usando gente uma tem planta nativa, ele vai poder jaquinha, usar. né? Tem clúzia, tem outras espécies que já pode substituir tudo isso aí como muito mais bonitas, né? E adaptadas. Né? Vamirim, tem. Exato. Vamirim, boa. Isso aí. Alex, eu sinceramente não sei quanto tempo a gente está de live aqui, porque não está aparecendo para mim. Também Como não. eu sou novo nisso aqui, então eu vou começar a dar uma olhada nas perguntas aqui, que eu Vamos acho que a lá. gente já conversou bastante. Só resumindo, para o pessoal não esquecer quais são os diferenciais, né, que você comentou. A quantidade muito grande de radicelas, né? Então isso traz o quê? Uma maior resistência para a nossa planta, certo? Uma copa muito bem formada pela grande quantidade de radicelas que eu tenho e absorção de nutriente. Tá acabando Ó, aqui 45 minutos, mas vamos lá. Eu acho que ainda tem mais alguns minutinos. para É, resumir, para resumir, a gente pode usar o nosso mote, ou seja, árvore de qualidade tem marca. É isso. Para o leigo, qual que é o nosso diferencial? A gente vende uma árvore com muito mais qualidade que o resto do mercado. Isso aí é. e com Visita a índice de gente que morte você vai extremamente ver. baixo. Né? É só fazer uma visita que você vai ver a diferença. Boa. Agenda lá e vem conhecer para vocês poderem aproveitar aí a oportunidade de ter uma muda de você nossa no Seu nosso jardim. projeto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando que quer conhecer o viveiro. Bom, É só aí. o pessoal da Nativas, paisagismo, está perguntando se é possível adquirir os potes do Rootmaker ou se a gente só vende as plantas. Eu respondi hoje essa pergunta para o WhatsApp. Eu vou apagar aqui para você não ficar escondido, tá? A Nativa, ontem eu assisti a live dela, parabéns, muito legal. A gente não vende porque falta para a gente, né? A gente falta vaso para a gente. Então, assim, de fato, tudo que a gente importa é para uso próprio mesmo. Tô tentando Mas tirar. a gente manda suas plantas para a gente que a gente pode ser sócio nelas. Tô tentando tirar aqui, mas não tô conseguindo. Alex, vamos ver. Espera aí. Eu até mudei aqui sem querer. Bom, eu vou tentar ver outra aqui. O cliente está perguntando também se tem uma diferença muito grande final de preço entre as nossas e as mudas concorrentes. Não, porque mercado é mercado, né? Óbvio que eu não vou vender uma árvore DAP3 com a qualidade que a gente vende pelo mesmo preço que a maior parte do mercado cobra, né? Aquele preço proibitivo só para cobrir custo. Tá. Mas basicamente assim, nos grandes projetos, que são os projetos realmente importantes de grandes incorporadoras, etc., preço é preço. A gente não pode cobrar a mais por isso. O que a gente garante é a qualidade. Então, o preço vai ser basicamente o mesmo e eu te garanto, se você tiver que pagar 5, 10, 50 reais a mais, você vai ter que comprar essa árvore 2 vezes.
Aí que tá um grande diferencial, né? Porque não adianta nada você pagar, de repente, mais barato numa muda e você ter que recolocar ela, né? Duas ou pelo menos só o frete e outras coisas mais, você vai acabar gastando muito mais. Sem contar um outro fator que eu gosto de falar, é a questão do desenvolvimento pós-plantio, né? Porque a nossa muda, você consegue ter um desenvolvimento surpreendente depois do plantio, justamente pela qualidade das raízes, né? Isso mesmo. Vamos lá. Nos viveiros, deixa eu ver aqui. Nos viveiros convencionais precisam mudar as mudas de potes conforme ela cresce. E no nosso caso? A gente também muda sempre para um pote maior. Mas se eu, digamos assim, eu tiver algum gargalo de produção e eu não conseguir mudar essa muda dentro do prazo ideal, eu não corro risco de novelamento, de enfesar, de travar aquela muda, porque ela está sempre produzindo mais raízes. Então, apesar da gente fazer isso, porque eu quero que ela cresça, ou seja, existe um limite do quanto essa planta vai conseguir crescer dentro de um vaso de 20 litros, eu não corro o risco que um viveiro convencional corre, que é de travar a muda. Então, a gente muda assim. A gente tem potes que vão de, sei lá, diz aí, Adriano, de 5 centímetros, 5 por 5 Você quer que eu pegue até os vasos 2 aqui metros. só para mostrar para eles? Oi? Quer que eu pegue os vasos para mostrar para eles? Está aqui do meu Pode lado. mostrar, pode pegar. Peraí. Pode pegar. Pode passar, amor. Ó, esse daqui é o vasinho que a gente comentou, que é o primeiro nosso tubete, né? Que é onde acontece a mágica, certo? Para quem não conhece, é aqui que, após a semente ser plantada, a gente passa para esse primeiro passo. É aqui que a grande quantidade de raiz é produzida, certo? Começa toda a história. O próximo passo, a gente segue dois caminhos no viveiro. Ou reflorestamento, ou a gente mantém tudo dentro do sistema Rootmaker. Se for para reflorestamento, vai para esse tubetão gigante aqui, ó, tá vendo? Para que depois de passar aqui, a grande quantidade de raiz ainda continue produzindo, né? Para que não tenha esse problema de ter pouca raiz. E se nós não mandarmos para reflorestamento, peraí, a gente passa para o vazão, que é esse vaso. Voltou? Tô. É o vaso de 5 galões, que dá mais ou menos 20 litros. Justamente. É isso aí. Tá? Com 19 os quebradinhos, porque é medida americana, né? Então, ele tá vendo? É todo segmentado, que o Alex falou, né? Os furinhos ali que fazem a poda da raiz, tá? Então, esse é um exemplo. E o último é o Builder, que é uma placa igual a essa, gigante, né? Onde a gente Com fecha... até 1,40 m, né, de diâmetro. Justamente, a gente fecha e aqui acontece a poda aérea, né? Nesses furinhos que a gente consegue enxergar aqui. Então, acho que bem legal isso que o Alex falou, para vocês entenderem o seguinte, a gente passa sim, porque nós temos que crescer a árvore, né? E quanto mais espaço ela tem, mais ela cresce. Entendam isso, pessoal. Todo recipiente, todo vaso, ele é um fator limitante. Se ele não tem o processo do sistema Rootmaker, que é podar as raízes, o que vai acontecer? Essa planta vai novelar a raiz e ela vai encruar. Ou seja, por que nos viveiros convencionais você tem que trocar rápido? Não pode demorar. Porque senão a planta encrua. E aí você planta ela e você vê que ela não sai do lugar. Tá? Não Esse é um sai. fator. Ela trava, a planta trava, vira um Justamente. bonsai. Vamos para uma próxima? Próxima. Vamos lá. Ó, tá perguntando se a gente posta algumas dicas no YouTube ou pelo Instagram de como cuidar do jardim. A gente publica sim, né, Alex? Mas aí Sobre não tem uma plantas. política de publicação, mas podemos acompanhar a sua... seguir a sua sugestão aí, passar Algumas publicar dicas de isso. plantas específicas, de repente, né? Publicar, começar a Isso. fazer isso, a gente pode começar assim. Mas se vocês entrarem no nosso Instagram, vocês vão ver que tem várias publicações sobre espécies, várias publicações falando do nosso sistema, né? De como que ele funciona, como que as plantas se desenvolvem, né? Eu acho que isso é legal. Deixa eu ver aqui.
Ó, isso aqui é legal. O substrato é sempre o mesmo em cada etapa e tamanho dos vasos? E entre as espécies diferentes também? Olha, basicamente ele na primeira fase, ou seja, depois que ela é repicada da casa de germinação para esse tubete aí que a gente chama, ele tem um substrato mais drenante, né? Óbvio que enriquecido com osmocote, que é um adubo de liberação lenta. E aí nos próximos estágios, basicamente a gente usa o mesmo substrato. A gente não muda o substrato à medida que vai crescendo o recipiente em que a planta tá plantada. O que a gente está fazendo agora, e fazendo alguns testes também, né, Alex? As mudas que a gente está pegando de cerrado, né? A gente está tentando fazer uma adaptação desse solo para que a planta se sinta o mais em casa, ambientada possível, né? Até porque a gente sabe que um solo de cerrado ele é muito mais arenoso do que argiloso. Drenante, né? É mais ácido. Justamente. Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ó, tem uma outra aqui perguntando como funciona e quanto tempo leva para se domesticar uma planta nativa para uso paisagismo. Essa pergunta é uma pergunta bem complexa, né? Porque depende, né? Como tudo na vida depende. Ou seja, depende. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, ano passado eu trouxe algumas sementes de campos de altitude, né? Da Serra da Mantiqueira, plantas que são de aproximadamente 2.500 metros de altitude. E depende, a gente planta essas plantas no nosso matrizeiro e aí a gente acompanha durante 2 anos para ver o comportamento, se é uma planta perene ou não, se é uma planta que depois que ela floresce, ela morre, a gente acompanha. Em alguns casos, a gente já vê de cara, logo que ela germina, a gente já pode passar ela para um vaso, a gente já vê de cara que é um arbusto, etc. Meio que em 1 ano, 2 anos, a gente já consegue. As jaquíneas, por exemplo, a gente tem um lote de jaquíneas que foi... as sementes são de 2 anos atrás e já estão prontas para venda. Mas Sim. Tem plantas de cerrado ou plantas de campos de altitude que pode ser que leve 2, 4, 5 anos. Não sabemos. Sim. Isso vai variar muito de acordo com a espécie, de acordo com a região, né? Bom, estão perguntando aqui onde fica o viveiro. Ficamos em Bragança Paulista, vizinho do condomínio Quinta da Baronesa. Porém, para visitas sempre tem que ser feito agendamento, tá, pessoal? Aí, para entrar em contato com a gente, tem os telefones, tanto no site quanto no Facebook, ou o meu ou da Mônica, e aí tem que se fazer um agendamento para que seja feita a visita, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta interessante. Isso é legal. O sistema Rootmaker pode ser aplicado a qualquer tipo de planta? Quais são as condicionantes? Sim. A nossa experiência mostra que mesmo plantas com raízes pivotantes muito grandes têm um desenvolvimento radicular diferente do que quando plantado no solo. A gente percebe nitidamente que o sistema de poda aérea da raiz só traz benefícios para a planta. Sim. Qualquer planta, mesmo uma planta de cerrado, que tem uma raiz muito profunda, ela consegue trabalhar com uma raiz mais superficial depois que a gente planta no nosso sistema. Então, basicamente, a gente não teve nenhuma planta, sei lá, de quantas espécies a gente já trabalhou, que respondeu mal ao sistema. Então, basicamente, qualquer planta se beneficia de um sistema radicular mais saudável. Sem dúvida. Isso tanto pode ser plantas herbáceas, gimnospermas, angiospermas, tá? Para quem não conhece muito a nomenclatura, gimnospermas são os pinheiros, né? Até lá nos Estados Unidos, grande parte também vão bem. Pteridófitas também, que são as samambaias, etc, né? Então, assim, indiferente, as plantas elas vão muito bem justamente porque
o sistema ele produz, estimula o desenvolvimento de uma grande quantidade de raiz, né? Na verdade, isso traz só benefícios. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma, Alex. Legal aqui. Aqui, ó. Vocês vendem mudas pequenas em tubete? A gente acabou já respondendo, né? Sim. Não neste tubete. A gente aqui, só não vende ó. a mãe. E se vender, não manda entregar, né, Alex? Então, aqui, ó, esse tubetinho aqui, não. Nesse tubete a gente não vende. Por quê? Nós temos uma questão de um padrão de qualidade, né, Alex? Que faz com que a gente só acaba vendendo. A menor muda que a gente vende seria no tubetão. No tubetão, citrus pot, né? Com aproximadamente aí 1 metro, né? Entre 70 a 1 metro de altura, tá, pessoal? Esse seria o menor tamanho, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que já... Estão pedindo para salvar a live, por favor. Dá para fazer isso? Dá, eu vou salvar. Acho que a primeira eu salvei, eu consegui, eu acho. Eu vou dar até uma confirmada aqui. Ah, aqui, ó, tem uma pergunta. O que é floresta de bolso, Alex? Você começou a participar do projeto, então acho que você pode falar um pouquinho mais. Bom, floresta de bolso nada mais é do que uma densa... A gente tentar replicar num espaço urbano o que a gente tem na mata, numa mata primária, numa mata original. Ou seja, a gente sabe que dentro da Mata Atlântica, por exemplo, se a gente for pegar lá um espaço de 10 metros quadrados, a gente vai ter aproximadamente uma densidade eu esqueci, mas acho que são 7 ou 8 plantas por metro quadrado, né? Então, basicamente, floresta de bolso é tentar replicar na cidade o que a gente vê no meio do mato. Então, assim, é uma densidade muito grande, é botar o maior número possível de plantas dentro do menor espaço possível. E o que acontece com isso? A gente costuma brincar que, assim, quando a gente faz um espaçamento muito grande das plantas, é a planta vivendo no comunismo, ou seja, a planta não precisa correr muito atrás, ou seja, porque sempre a teta está ali, né? Ela não precisa lutar muito pelo crescimento. Ao passo que no capitalismo, essa planta muito adensada, ela precisa lutar pelo espaço no sol. Então ela precisa crescer rápido, ela precisa correr atrás para não ficar na sombra e não morrer. Então, que é isso que acontece na Mata Atlântica, na Amazônia, ou até mesmo no Cerrado, né? Então, a floresta de bolso é um grande adensamento de plantas num espaço muito curto, muito pequeno. Então, você tem um desenvolvimento muito mais rápido e muito maior das plantas por causa desse adensamento grande. Ou seja, a planta ela tem que lutar para sobreviver. Acho que uma coisa legal de falar... muito mais rápido. Legal é que normalmente dentro da floresta de bolso as mudas que são utilizadas são as nossas, né? E até o verdejando, né, que acontece todo ano, também as mudas são nossas, né? São mudas nossas que são utilizadas. Então, quem tiver a oportunidade de ir algum dia no Largo da Batata, tem uma mini floresta de bolso, né? Você lembra mais algum outro local? O parque... tem um parque na Zona Norte, eu não lembro o nome desse parque, Parque da Juventude, talvez. A gente fez a Floresta de Bolso lá no centro da cidade também. No Vila Lobos também foi feito? No Vila Lobos foram feitas 2 ou 3 florestas de bolso. Putz, tem muito. Eu tenho na minha casa que eu tenho floresta de bolso, no apartamento eu tenho floresta de bolso. Tem o do Cássio Vasconcelos, no apartamento dele também tem. Então tem várias por aí. Legal. É quase que um estilo de paisagismo que a gente está difundindo aí. A minha mulher falou que até aqui em casa tem floresta de bolso. Fizeram uma outra pergunta aqui, se já foi feito em São Paulo. Sim, né? A floresta de bolso você acabou de responder. Bom, acho que é isso. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi o que é. Eu vou colocar aqui só para ver se você consegue entender. Só um momentinho. Deixa eu achar ela aqui.
Não consegui entender. Você consegue entender o que é isso? BTOB? B2B ou B2C? A gente trabalha business to business e business to consumer. A gente trabalha nos dois, tanto o Meu cliente inglês ruim. final quanto o cliente corporativo. A gente, como eu falei, a gente só não vende a mãe. Na verdade Já atende todo normalmente mundo. a grande maioria dos nossos clientes realmente são paisagistas, mas se alguma pessoa que tem um sítio e quiser comprar da gente para Mas fazer um temos pomar muito indígena, cliente não tem problema nenhum. também que é consumidor final. Sim, justamente. Acho que é isso aí. Bom, faltam 5 minutos. Agora apareceu para mim a contagem regressiva, que acho que só aparece depois quando está faltando uns 15 minutinhos aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. A Mônica está perguntando de bonsai. Ô, Mônica! Você tinha que estar aqui, Mônica. Eu acho que ela está falando disso a respeito dos formatos das mudas que a gente está fazendo. Não, ou os bonsai, que é as plantas que não se desenvolvem, né, também. É Elas, verdade, planta verdade. enfesada que não se desenvolvem. Para quem não sabe, a Mônica que eu coloquei aqui é a minha gerente e faz a parte comercial Nosso também. Braço direito, esquerdo e perna também. Bom, falta 4 minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta que acho que eu vou finalizar com essa. Ele perguntou se a gente pensa em fazer parceria com a prefeitura, né? Posso comentar uma coisa daquela reunião? Lógico, que a gente fez? fica à vontade. Eu participei de uma reunião há uns 2 meses atrás na prefeitura, e a prefeitura está tentando buscar uma forma de realmente ir atrás de mudas de qualidade, né? Então eles estão tentando buscar alguma forma de, ao invés da gente entregar a muda lá para eles, eles também poderem comprar, né? Mas isso legislativamente precisa ser estudado, tudo. Então, assim, nós já fornecemos algumas mudas, né? Quando alguns clientes procuram a gente e vendem, mas a ideia deles, da prefeitura, é expandir justamente. Por quê? Como o Alex comentou, muitos viveiros hoje, a grande maioria dos viveiros hoje, tem até um trabalho científico que eu não vou lembrar o nome de quem fez agora, peço desculpas, mas diz que em média de 60 a 80 espécies por viveiro. Nós hoje temos uma gama muito maior. Então a prefeitura também está buscando essa ideia, né, de ter mais espécies para que possa atender de uma forma muito melhor, né, a diversidade das espécies que a gente tem hoje aqui em São Paulo, na Mata Atlântica e no Cerrado também. Para quem não sabe, a gente tem Cerrado aqui em São Paulo também, né? Tem o Parque do Juqueri, que é um exemplo disso. Então, eu acho que... A própria USP tem Cerrado. Isso. Na USP tem Cerrado. Isso, verdade. Então, eu acho que assim, a parceria em si, não existe uma parceria fechada, né? Mas eles conhecem a gente, sabem da gente. E nós já fizemos até uma palestra mostrando essa questão, tá? Então, acho que basicamente é isso. Pessoal, falta 1 minuto e 54. Alex, gostaria que você deixasse algum recado final aí. Eu vou tentar tirar as perguntas aqui. Deixa eu ver, desativar perguntas. Deixa eu ver se saiu. Bom, acho que primeiro... Saiu. Primeira coisa, acho que a gente tem que agradecer aos nossos clientes por reconhecer o valor e a qualidade das nossas plantas. Eles sabem mais do que ninguém que não existe viveiro com tanta qualidade quanto o nosso. Queria agradecer você, Adriano, a Mônica, que não está aqui, Nenê, Adailson, Carlinhos, Débora e toda a nossa equipe que rala pra cacete lá para entregar um produto com uma qualidade inigualável, né? Ou seja, a gente vê pela resposta dos clientes. E, óbvio, agradecer ao Arthur, o meu angel investor, que há 11 anos atrás acreditou nessa ideia, enfim, e investiu nesse projeto e que hoje a gente está aí sendo o maior e o melhor viveiro de árvores do Brasil. Só lembrando que árvore de qualidade tem marca. Você não vai achar árvore tão boa quanto no nosso viveiro. Se chama Fábrica de Árvores. É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Gostaríamos de agradecer realmente. Essa live vai ficar gravada aí no GTV para quem quiser assistir e não conseguiu. E esperem que agora essa semana e as próximas vão ter lives com outras pessoas também, tá bom? Obrigado, Alex. Isso aí. Obrigado, pela Adriano. oportunidade também. E vamos continuar vendendo muita árvore aí. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa plantar noite nativa, plantar nativa. Falou. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.